Almeida Garrett nasceu João Batista de Silva Leitão, no Porto, em 1799. Cresceu no seio de uma família burguesa que tem de fugir para os Açores para escapar às invasões francesas. Em Angra do Heroísmo, Garrett é educado pelo tio, o futuro bispo da diocese. Recebe uma formação clássica nas letras e religiosa nos princípios, e a família chega a pensar que seguirá as pisadas do tio. Mas João Batista prefere estudar leis em Coimbra. Aí, descobre uma ascendência aristocrata irlandesa e passa a assinar Almeida Garrett. Constrói uma figura sedutora, galanteadora, cuidadosa no vestir, bem falante. E torna-se um orador notável que se destaca entre os jovens intelectuais da universidade. É ele o estudante calvilho académico que vai para a sala dos capelos declamar ordens à liberdade e aos deputados que estavam a lutar pelo triunfo da liberdade na Assembleia dos Deputados. Mas é empenhadíssimo e correndo riscos, não é? Ele não foi único nesse aspecto, mas não há dúvida que é a figura que mais emblematicamente, do meu ponto de vista, traduz no nosso século XIX essa ideia de que o escritor é também um cidadão empenhado, lutador, batendo-se por causas e fazendo da literatura realmente um espaço de afirmação social, cultural e até política. Ele é um grande orador, ele é uma personagem com uma intervenção cívica muitíssimo importante, é um político de primeira água e um político decisivo justamente até meados do século XIX. É uma figura de referência também em termos simbólicos, por exemplo. Enfim, a sua figura mundana como quase, enfim, dandy, é também conhecida. Eu tenho o direito de esconder-me. Enquanto os meus amigos... Garrett dá os primeiros passos na política, na literatura e no teatro. E pouco depois de concluir o curso e mudar-se para Lisboa, já vê peças suas estrear nas salas da capital. Numa noite em que o seu Catão está em cena, encanta-se por uma bela rapariga. São nossos corações de liberdade. Bem, eu acho que Garrett sonhou muito a mulher. Sonhou muito a mulher. Isso é perigoso sempre, não é? Quando um indivíduo se confronta com um ideal sonhado, não? E eu julgo que a primeira concretização dessa espécie de sonho eufórico da mulher foi a sua própria mulher, a única legítima que ele teve, que ele conheceu adolescente, essa adolescente mesmo, 14 anos ou isso, quando terminava o seu curso de Direito em Coimbra, e com quem ele casou. Nós a vermos. Tenho tanto para ler-te, meu amor. Meses depois, Garrett e Luísa Midozzi casam. Uma relação atribulada, sentimental e geograficamente, porque aquela figura que aparecera tão teoricamente na vida portuguesa vai exilar-se em Inglaterra. Mas porquê? Aos 24 anos, porque fugia já Garrett pela segunda vez à sua própria vida. Tudo começa com este homem. Napoleão Bonaparte invadiu Portugal em 1807. Mas Dom João VI, numa ação classificável algures entre a inteligência e a cobardia, foge para o Brasil com toda a família real. Vários anos e 3 tentativas falhadas depois, as tropas napoleónicas retiram. Portugal está a salvo, mas nada voltaria a ser como dantes. Os liberais veem uma oportunidade única de fazer a revolução que muitos países haviam feito décadas antes. Contra a vontade da família, Dom João VI regressa no ano seguinte, deixando o filho Pedro como regente de um Brasil que tem agora características autonómicas especiais. Os liberais só autorizam o desembarque do rei depois de o fazer jurar a Constituição Revolucionária. Mas os equilíbrios eram delicados. Pressionado pelos constitucionalistas a regressar e reduzir o Brasil à sua condição original de colónia, o príncipe Dom Pedro faz exatamente o oposto. Proclama a independência com o célebre Grito do Ipiranga e torna-se imperador do Brasil. O descontentamento aumenta em Portugal
E na corte, e em 1823, o irmão mais novo de Dom Pedro, Dom Miguel, conduz a Vila Francada, um golpe de regresso ao absolutismo organizado em conspiração com a mãe, Dona Carlota Joaquina. Percebemos agora a partida de Garrett para o exílio inglês. O absolutismo ainda mal tinha ido a enterrar e já ressuscitava. E que acontece ao escritor desterrado? Uma nova mudança. Um ano depois, já em França, escrevia Camões e Dona Branca, os poemas fundadores do romantismo português. Basicamente, com a introdução dos poemas, ou com a publicação desses poemas Camões e Dona Branca, aliás, fora de Portugal, visto que Garrett estava ainda exilado, essa publicação permite, de alguma forma, sistematizar algumas mudanças que na realidade se faziam sentir na literatura portuguesa já desde o século XVIII. Diz-me evidentemente que a experiência do exílio foi para Garrett e também para Herculano, mas neste caso para Garrett, um veículo extremamente relevante para o conhecimento do romantismo e também para a vivência de certos mitos românticos, como esse do poeta exilado, perseguido, solitário, saudoso da pátria, etc. É aqui que tudo se cruza. Literatura e política, ficção e vida real. É difícil dizer onde começa uma e acaba outra. Vejamos. O romantismo nasce por oposição ao racionalismo do século anterior. Coloca o indivíduo no centro das atenções, o drama humano, o amor, a tragédia, o sonho, a morte, os desejos de fuga. Idealiza a mulher e persegue um absoluto, no fundo, inatingível. No caso português, os ideais utópicos do romantismo acabariam por coincidir, afinal, com os do liberalismo, a regeneração, a refundação do país. Mas em que ponto se encontrava a luta desses liberais? Num ponto difícil. Em abril de 1824, Dom Miguel tenta novo golpe contra o pai. Cerca o Palácio Real e até prende ministros. Dom João VI perde a paciência e expulsa o filho para Viena. Mas 2 anos depois, o rei morre em circunstâncias anormais, pairando a suspeita de envenenamento. Dom Pedro I do Brasil não quer ser Dom Pedro IV de Portugal, embora saiba que só ele pode resolver aquela charada transatlântica. Vem então a Lisboa pela primeira vez desde criança. É rei por 1 semana. Prepara uma carta constitucional que é um meio termo entre liberais e absolutistas e entrega a coroa à filha, a futura Dona Maria II. A pequena Maria, contudo, não tem senão 7 anos, pelo que Pedro ordena que o irmão Miguel case com a sobrinha e assegure a regência até que ela atinja a maioridade. Neste inesperado volte-face, Dom Miguel regressa de Viena, jura tudo o que lhe pedem e Dom Pedro regressa ao Brasil. Neste clima de paz aparente, Garrett volta do exílio. Numa rebeldia acirrada pelo desterro, funda e dirige jornais ambiciosos que não se inibem de atacar o poder político. Mas foi tal a militância desses jornais, numa época extremamente convulsa, que o cronista teve de acabar, porque a censura cortava tanto que ele diz não é mais de homem de consciência continuar a escrever com tal grilhão. É então que funda o Português, o jornal, o grande jornal, de 1826-1827, é preso, está 3 meses no Limoeiro, porque, segundo o governo, nessa altura já virado não para o liberalismo, mas para as forças absolutistas que tinham cada vez maior influência, Garrett é preso, com os seus companheiros da redação do jornal, e está 3 meses sem culpa formada, e depois o jornal é perseguido, acaba por acabar.